Beleza. Então, boa tarde a todas, todos e todes. Hoje nós temos mais um encontro do projeto Diálogos sobre História da Educação e Formação de Pesquisadores em Tempos de Pandemia. Só para dizer para a Railane, da grata satisfação que tê-la conosco nessa tarde, explicar um pouquinho, porque como surgiu esse evento e qual é a lógica dele. Esse evento surgiu em 2020, em plena pandemia, dada a necessidade dos meus orientandos de iniciação científica, do grupo de pesquisa, ficarmos mais próximos, apesar da distância, e usar esse material, a materialidade desses encontros pelo Meet. E aí surgiu a ideia de convidar pesquisadores que têm uma trajetória bacana para contarem um pouco da sua história de vida, da sua história de formação enquanto pesquisadores. O ano passado nós tivemos a presença de 10 pesquisadores de todo o Brasil. Esse ano começamos em abril, o nosso primeiro encontro, já estamos indo para o nosso 7º encontro, e contamos hoje com a professora Railane, Então, dizer depois que os encontros todos vão estar disponíveis no YouTube do Repositório Digital Tatu, e ficam disponíveis para o pessoal olhar, as 10 palestras, as 10 rodas de conversa do ano passado, assim como as deste ano. Eu vou me permitir, então, ler o currículo da Railane, que é apenas um espectro, do que do que é a trajetória dela, que não revela muito do que é a Railane. A Railane foi uma companheira que eu conheci por conta de um projeto em comum, que é o Portal do Bicentenário, que busca, então, discutir a questão das independências brasileiras. Hoje eu posso dizer que é uma colega, uma companheira de produção, Temos um dossiê aí que vai sair o ano passado, e ela, honrosamente, eu acho que muito mais pela coragem, movida pela coragem, me convidou a fazer parte desse dossiê. Então, vou falar todo o nome da Railane. Railane Andressa Dias Navarro Barreto, é um nome gigantesco, E a gente colocou lá a Railane Andressa Dias, o Barreto, e ela disse: eu não me reconheço, É como Navarro, Railane Navarro. Então vou falar, Então essa aqui é a Railane Navarro, que vai falar conosco. Ela é graduada em Ciências Sociais, tem mestrado em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, é doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pós-doutora na Universidade de Lisboa. Seus últimos estudos são na área de História da Educação. Atualmente é professora do Centro de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco e também editora da revista Tópicos Educacionais. Vice-coordenadora do mestrado profissional em Educação Básica, membro do Comitê Científico das Ciências Humanas, coordena o Multiverso, que é um programa de extensão que conta com outros 5 projetos de extensão, é membro do corpo editorial da Araucária, Revista Ibero-Americana de Filosofia, Política, Humanidades e Relações Internacionais da Universidade de Sevilha, além de outras revistas brasileiras. Atuou no programa de pós-graduação em Educação da Universidade de Tiradentes, onde também foi membro do permanente do Comitê Institucional na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Foi pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Pesquisa e diretora do Instituto Tobias Barreto, de Educação e Cultura, entre os anos de 2012 a 2017. Lidera o grupo de estudos e pesquisa interdisciplinar em formação humana, representações e identidades. É membro do grupo, pesquisador do grupo Historiar, pesquisa, ensino e extensão em História da Educação da UFMG, e do grupo de pesquisa interinstitucional em Educação de Mulheres do Brasil, da UFRN, uma parceria na Federal do Rio Grande do Norte com a UERJ. É membro da Sociedade Brasileira de História da Educação, participa de outros projetos na área como instituições educacionais brasileiras, tem experiência na área de História da Educação e Sociologia, atua principalmente nos seguintes temas: educação, intelectuais da educação, instituições educativas, educação de mulheres e metodologia da história oral. Isso aqui é o currículo da Railane, mas eu posso dizer assim que é uma pessoa de uma simplicidade do tamanho do Brasil, uma grande amiga que a pandemia, apesar da distância, me trouxe, e eu fico muito feliz de tê-la conosco nessa tarde, e a gente aprender um pouco com a tua história, que sempre a gente aprende com os outros para melhorar a nossa. Então, seja bem-vinda ao Encontro do Diálogos, ao 7º encontro, e divide um pouco conosco aí a tua história, Railane, vai ser um prazer te ouvir. Muito obrigado.
Ai, o prazer é meu e começo agradecendo o convite, Alessandro. Você foi muito generoso em fazer esse convite e confesso que eu não sei se eu terei condições de seduzi-los e seduzi-los aqui com a minha história, que não destoa muito das outras histórias que talvez vocês já escutaram, ou mesmo que ainda não escutaram, mas que fazem parte dessa vida professoral universitária que é a nossa. Mas, enfim, agradeço e espero não decepcioná-lo aí no convite. Né? Eu também quero dizer que com a pandemia, como forma de avaliação, eu tenho solicitado aos meus alunos um memorial da trajetória escolar acadêmica e tenho me surpreendido muito positivamente com cada história revelada, com cada lição que eu aprendo com os meus alunos, que tem história de todos os tipos, de todas as cores, de todas as formas. Então, eu entendo perfeitamente esse seu projeto aí de tentar dar a ver essas trajetórias de vida e de trabalho e de profissão que cada um de nós, em algum momento, pode aqui revelar. Então, não sei se serei tão didática, precisa como os meus alunos, mas cada um com a sua história, né? E com a sua narrativa, então talvez em algum momento vocês aí se encontrem comigo nessa minha trajetória. Bom, e eu também agradeço aqui a seleta audiência, muito obrigada. Vejo que tem alunos meus, inclusive, alunas minhas, inclusive, aqui. Então, obrigada por virem sob uma determinada pressão, já que ao invés de estar dando aula lá para elas, eu as trouxe para cá. Então, menos mal, né? Bom, como o Alessandro falou, eu tenho uma formação inicial em ciências sociais. O meu encontro com a história e com a história da educação, ele vem somente no mestrado. Mas foi nas ciências sociais, foi fazendo ciências sociais que eu me forjei pesquisadora. Eu sou bacharel em ciências sociais, não sou licenciada. Então, o curso me deu um elemento muito importante para depois atuar na história da educação, que são os métodos e técnicas de pesquisa nas humanidades, né? Nas ciências sociais e nas humanidades. Então, eu começo a minha trajetória acadêmica no curso de ciências sociais. Mas antes disso, eu tenho uma história também que nasce. Eu sou de uma cidade do interior chamada, uma megalópole de Sergipe, chamada Itapuranga da Ajuda. Uma cidade que hoje, eu já saí de lá tem mais de 20 anos, mais de 20 anos. E é uma megalópole que hoje deve ter cerca de 25 mil habitantes. Na época e ainda hoje, eu acho que tinha 2 ruas e meia, sabe? Isso o núcleo da cidade, mas ela tem, territorialmente ela é muito grande, até maior do que a capital Aracaju, mas dividida em povoados, em sítios, então, e é uma cidade muito acolhedora, porque ela é dormitório, por ser muito próxima da capital, cerca de 30, 40 quilômetros, então ela acaba tem algumas fábricas no entorno da cidade, mas o núcleo da cidade é muito pacato, muito ordeiro, muito bucólico às vezes. É uma cidade que tem praia e tem rio. E é uma cidade que tem muito verde. Então, a minha infância foi cercada por esse bucolismo que a cidade me traz e me causa um certo saudosismo. E ela também é terra dos amados de Sergipe, alguns deles muito importantes para o cenário da educação brasileira. É a terra do Gilberto Amado, um dos professores e jornalistas proeminentes no final do século XIX, começo do século XX. Foi professor aqui da Faculdade de Direito do Recife e foi também embaixador em alguns países da América. É terra também do Genolino Amado, fundador da Faculdade de Jornalismo do que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. É terra de um outro amado que chama Gildásio Amado, fundador da TV Educativa do Brasil. E
aliás, do Gilson Amado, perdão, esse é o Gilson, e do Gildásio Amado, que é um dos coordenadores do ginásio orientado para o trabalho, lá na década de 30, 40 do século XX. Bem como outras personalidades, né, que fazem da minha terra ser uma terra que eu orgulho-me de nela ter nascido. Apesar de, como qualquer outra cidade do interior, ela também ter os fofoqueiros de plantão, ter as beatas de plantão e ter os personagens cômicos e icônicos de qualquer outra cidade do interior, né? Aquele que... Mariano Suassuna tem alguns personagens desses na obra dele, e cada vez que eu lembro, que eu ouço o Suassuna pelo YouTube, ou que já ouvi presencialmente em uma das suas aulas de espetáculos, eu me deparo como a minha cidade ela é bem característica daqui do Nordeste do Brasil. Eu me lembro perfeitamente quem era o mentiroso, eu me lembro perfeitamente quem era o cachaceiro, eu me lembro perfeitamente quem era a fofoqueira mor. Então, talvez a minha escolha pelas ciências sociais tenha sido também influenciada por conhecer mais e melhor esses tipos, né, que compuseram a minha infância, a minha cidade, o meu estado, a minha região aqui do Nordeste. Então, eu sempre morei em Itaporanga até me formar e depois casar e ir para a capital. Mas eram 45 minutos de ônibus para ir para a capital estudar e 45 minutos para voltar. Naquela época as estradas ainda não eram tão boas, ainda hoje não são, mas esse tempo que eu passei na estrada acabou sendo muito revelador e contribuiu muito para a forma que eu penso e o tempo que eu tenho para raciocinar e para pensar determinadas questões. Era no ônibus que eu pensava, era no ônibus que eu tinha, porque para todos os efeitos eu perdia quase 3 horas do meu dia entre ir, voltar e chegar à sala de aula e tal. Então, esse tempo não foi perdido para mim, porque eu acabava pensando nas coisas, na vida, nos destinos. E assim, eu passei desde a 7ª série como é que diz hoje? Do ensino fundamental, à época não era ensino fundamental, também não vou aqui revelar qual era, porque eu denunciarei a minha idade, e até ano de 1999, quando eu termino a faculdade, 2000, termino a faculdade de Ciências Sociais. E quando eu termino a faculdade de Ciências Sociais, né, eu tinha, antes de terminar, eu tinha sido contratada para ser professora de educação básica pelo meu estado. Havia uma cooperativa de professores e eles me contrataram. Eu fazia Ciências Sociais e, por algum motivo, o diretor da escola que me contratou entendeu que quem fazia Ciências Sociais devia ensinar ciências na escola. E assim eu fui, eu dava aula de ciências, de religião e de artes, ou seja, nada que eu tinha aprendido na faculdade, né? Nada de antropologia, nada de sociologia, nada de política, nada de filosofia. Por outro lado, essa formação mais ampla nas ciências sociais me permitiu, sim, encarar mais outras áreas de atuação, né? Claro que com comprometimento, e por dar aula no ensino fundamental, eu acabei adquirindo e despertando para determinadas coisas que a educação me permitia ver, que eram os modos de ensinar, os métodos de ensino, o que era importante, como cativar e cultivar ali aquele desejo por conhecimento dos alunos. Passei muito pouco tempo, mas tenho assim, histórias muito, muito interessantes sobre esse meu período na educação básica, que foi, assim, passaria aqui horas falando sobre isso, mas para todos os efeitos, teve uma aula na 7ª série, que eu me lembro muito bem, eu ainda muito inexperiente, não sei se vocês lembram, mas era na 7ª série que se dava aula de educação sexual, aparelho reprodutor, feminino, masculino, e eu tinha lido todos os manuais, mas à época eu não tinha muita experiência prática sobre determinados assuntos, e as perguntas vinham e vinham e vinham, e eu dava aula à noite para educação de jovens e adultos, então eram perguntas e mais perguntas, e eu me vi assim,
totalmente, às vezes, fora de contexto, mas os manuais me permitiam responder determinadas coisas que vinham muito da prática dos alunos e das próprias experiências dos alunos. Mas foi um período muito bom. E, concomitantemente a esse, eu acabo me formando. E quando eu me formo, eu fui chamada para trabalhar num recém-aberto Centro de Memória Cultural Latino-Americano, que era, na verdade, o acervo de um diplomata que tinha origem sergipana, mas que atuou em várias cidades da América, desde os Estados Unidos, passando pelo Chile, o Peru, e ele, ao ser diplomata, arrecadou e acabou também pesquisando em várias comunidades indígenas do Peru, da Bolívia, e fez um enorme acervo, tanto bibliográfico quanto um acervo da cultura material de determinados povos indígenas. E eu fui contratada para organizar esse acervo, né, nesse centro que estava sendo aberto, porque tinha sido comprado por Luiz Antônio Barreto à época esse acervo, e precisava ser organizado, e precisava ser catalogadas as coisas. Esse diplomata estava com um problema de Alzheimer, ele estava passando por alguns momentos. O fato é que a família resolveu vender esse acervo, o acervo foi comprado e seria montado esse Centro de Memória Cultural Latino-Americano, CEMECLA. E eu fui lá trabalhar. E foi organizando esse acervo e esses materiais que eu me deparo com uma das minhas, naquela época, maiores paixões, que eram os livros, que era essa coisa de entender como as pessoas escreviam sobre tudo, sobre todas as coisas. O arquivo era muito rico em não só com antropologia, tinha antropologia, ufologia, folclore, vários estudos sobre a cultura popular de vários países. Então, assim, fora que também esse acervo foi somado o outro, do Luiz Antônio Barreto, que era um grande historiador, se não o maior historiador sergipano, que também tinha um acervo enorme sobre filosofia, sobre história e, sobretudo, sobre literatura e filosofia, ou literatura e história sergipana. Era o organizador das obras completas do Tobias Barreto e do Silvio Romero, duas figuras sergipanas, assim, de uma proeminência nacional. Tobias Barreto, pra vocês terem uma ideia, era um sergipano, não sei se vocês já ouviram falar, mas que ele tinha uma forte ligação aí com os elites do Rio Grande do Sul, com vários nomes do cenário intelectual do século XIX da Alemanha, e era aqui em Pernambuco, deu nome ao que hoje a gente chama de a Casa de Tobias, que é a Faculdade de Direito do Recife, né? E ele, o Luiz Antônio, era o organizador das obras completas e acabou fazendo esse espaço cultural. Tinha o Instituto Tobias Barreto, o Centro de Memória Cultural Latino-Americano, fora o acervo que era próprio dele, referente à história e à literatura sergipana. Então, eu me vi nesse universo cercada de livros, de história, de coisas para conhecer e para contar, e fui me desviando das ciências sociais e me colocando nessa condição de conhecedora, organizadora de um acervo tão amplo, tão complexo, e que hoje está na Universidade de Tiradentes, visto que o Luiz Antônio faleceu, mas antes disso já tinha cedido esse material para a Universidade de Tiradentes. E foi muito rico isso. Concomitantemente a isso, eu fiz a seleção para o mestrado em Educação da Universidade Federal de Sergipe. Na época não tinha mestrado em Ciências Sociais, e entrei com um projeto sobre aquilo que desembocou na Universidade Federal de Sergipe, que eram as faculdades isoladas. Então, eu entrei com um projeto tentando estudar
a faculdade de Química, a faculdade de Economia, a faculdade de Direito, a faculdade de Filosofia, faculdade de Serviços Sociais, que foram as primeiras faculdades em Sergipe, né? E que em 1968, com a reforma de 68, culminou na Universidade Federal de Sergipe, assim como todos os outros estados, né? Que a partir da reforma de 67, 68, compuseram o que hoje a gente compreende como Universidade Federal de cada estado. E aí, entro no mestrado, me encontro em determinadas disciplinas, desprezo outras, como é comum, né? Mas ainda assim, banco o curso. E faltando 6 meses para o curso, eu, na tentativa de buscar esses elementos que antecederam a Universidade Federal e também aos cursos, eu me deparo com a primeira instituição de ensino superior do estado de Sergipe, que foi o Seminário Sagrado Coração de Jesus, que oferecia os cursos de filosofia e teologia no nível superior naquele estado. Como boa parte, aconteceu isso em boa parte dos estados brasileiros. E eu entro no seminário, encontro com o reitor, que se revela muito simpático, e eu peço para entrar no arquivo e ele me mostra o livro de registro do seminário. Sabe aquele tipo de documento que nunca ninguém de fora pegou e que te encanta e que te chama e que diz, olha, me estuda, eu quero ser lido. E eu tinha a permissão da igreja e assim eu fiz. E faltando 6 meses para eu terminar o meu mestrado, e já com material catalogado das faculdades isoladas, eu chego para o meu orientador à época, professor Jorge Carvalho do Nascimento, e ele diz, rapaz, mude de tema, vamos estudar, fazer a história dessa instituição. E eu prontamente aceitei o desafio e fiz e terminei no tempo adequado, mas, assim, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, porque quando a gente gosta de fazer as coisas, a gente se entrega, né? E naquele momento eu me entreguei de corpo e alma, fiz a minha dissertação. Na defesa, foi convidado um professor chamado Williton Germano, que era da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que, pelo menos na época, disse que o meu trabalho era bom, chegou na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conversou com a sua colega, que perguntou a ele como é que tinha sido, e ele disse que foi bom, bacana. E eis que meses depois teve o encontro Norte e Nordeste de História da Educação em Sergipe, e eu apresento meu trabalho, e estava a colega do professor Wilton Germano, a professora Marta Maria de Araújo, que ao ver meu trabalho disse, olha, você não quer alongar esse trabalho sobre o seminário e a partir da história comparada também estudar o seminário da Paraíba, que foi o primeiro criado depois do processo de laicização, ou seja, de separação dos poderes da Igreja e do Estado, e que tinha sido o berço formativo do primeiro bispo que, por sua vez, tinha fundado o Seminário de Sergipe. Então, ela me convidou, assim, como proposta, claro que eu tive que fazer seleção, fiz o projeto, recebi as críticas devidas, absorvi todas elas, mas o fato é que uma coisa leva a outra, né? Quando você tem... E aí fica a dica, é bom criar uma boa fama, né? De alguém que estuda, de alguém que pega as fontes, que banca, que não tem medo dos desafios, porque eu acho que o interesse também veio mais necessário, mais do que pela qualidade do trabalho que eu poderia ver, pelo meu comprometimento em terminar no tempo certo, em fazer com que as coisas saíssem a contento. E foi nesse convite, e preparando o projeto, nesse convite para fazer o projeto, viu, gente? Não é para fazer o doutorado, não, porque ainda tinha que fazer a seleção. Que eu me vi numa situação bem emblemática na minha vida, porque na graduação, não sei por que cargas d'água, para fazer o curso de Ciências Sociais de Bacharelado, a gente faz o chamado monografia, né? Não era uma monografia assim qualquer, monografia tipo 100 páginas, mais ou menos. E eu tinha estudado a Igreja Católica como agente do Baixo São Francisco. Foi a minha monografia. Então, eu estudei, eu entendia, a partir do conceito de agente social, eu entendi a Igreja,
personificada em um bispo, o Dom José Brandão de Castro, e como ele serviu de mediador entre o governo do Estado e alguns donos de terras e alguns grileiros e a Codevasf, que à época tinha comprado as terras e queria que os poceiros saíssem dela. Então, a igreja teve um papel primordial no conflito de terras que tinha ali no estado de Sergipe, que envolvia uma grande área de terra onde se chegou depois a plantar arroz, né? E aí eu tinha estudado, mas eu tinha deixado lá, mais do que a Igreja Católica, o que tinha me chamado a atenção era a disputa pela terra e os movimentos sociais, e como aquele bispo, não necessariamente a Igreja Católica estava agindo com relação aos poceiros, a Codevasf contratou advogado e fez uma série de investidas e de defesas também, né? Então, vários padres me chamaram a atenção e esse bispo também tinha chamado a atenção. Quando foi no mestrado, eu estava estudando uma outra coisa e, novamente, a Igreja Católica se revela como fonte, né? E eu deixo a institucionalização do ensino superior em Sergipe e passo a estudar o seminário. Depois, no doutorado, me fazem esse convite para eu fazer análise comparativa. Ou seja, mais uma vez a Igreja Católica. Perguntem-me, é católica? Não. É filha de padre? Também não. Casou com padre? Também não. Mas por muito tempo da minha vida, e até hoje, alguns colegas em Sergipe acham que eu sou... que eu tenho algum envolvimento com a Igreja Católica. Mas eu não a escolhi, ela que me escolheu. E eu banco esse trabalho, esse projeto de fazer uma análise comparativa entre esses dois seminários. O da Paraíba, criado em 1894, como eu disse, o primeiro no Nordeste a ser criado depois do processo de laicização, e o Seminário Sergipe, formado em 1913 por um ex-padre formado nesse seminário da Paraíba. Então, eu aproveitei muito do meu referencial teórico, que eu trabalhei no mestrado com o conceito de instituição total do Goffman, do Erving Goffman, trabalhei com o poder disciplinar do Foucault e trabalhei com elementos da história cultural e, sobretudo, com o conceito de intelectuais do Jean-François Sirinelli. Então, eu me vali desse referencial teórico e adentrei nesse universo, mas através de uma metodologia que, para mim, era muito nova na época, que era análise prosopográfica. O que é isso, em linhas gerais, para aqueles que, porventura, não tenham ouvido falar? É a análise das biografias coletivas. Eu queria entender o que é que esses seminários formaram. Qual era o perfil de padre que estava sendo formado depois do processo de laicização, ou seja, que a igreja não mais se valia das subvenções do Estado e o Estado, por sua vez, não era mais autorizado, digamos assim, pela Igreja Católica. E eu fiz esse mapeamento, foram 200 e poucos padres, 240 e poucos, não, 200 e muitos padres, se eu não me engano, 245, alguns de Sergipe e alguns da Paraíba. Qual foi o meu critério? Eu estabeleci 11 critérios e busquei na biografia deles esses elementos para eu entender que tipo de produto o seminário gerava. E, para isso, um outro referencial teórico foi muito bom para mim, que foi o Justino Magalhães. Ele entra no meu trabalho não como referência bibliográfica, mas como referencial teórico, porque eu me vali de um conceito dele, que é o de instituições educativas. E ele tem toda uma metodologia. O Justino depois chegou a ser meu supervisor no pós-doutoramento e também autor comigo de um dos artigos que eu mais gosto sobre intelectuais. E me valendo desses referenciais, eu pude entender esse perfil formado por esses dois seminários, a partir também do conceito de intelectual do Jean-François Sirinelli, que ele aloca lá 3 tipos de intelectuais, né? O intelectual criador, o intelectual mediador e o intelectual engajador, né? Sendo que o mediador e o engajador como uma espécie de subdivisão do outro. O que é o intelectual criador?
é aquele que cria alguma coisa, como o próprio nome diz. Que alguma coisa seria essa, né? Como é que eu entendi a lógica? O Jean-François Sirinelli, ele trabalha com intelectuais no campo da política. E eu, por inspiração dele, quis trabalhar com intelectuais no campo da igreja, né? Não me vali do Gramsci, né? E seria muito natural que eu me valesse do intelectual tradicional do Gramsci, ou mesmo do orgânico, já que eu sou de ciências sociais, mas eu achei muito mais pertinente estudar esses perfis de padres a partir do Sirinelli. Porque eu tinha padres que criavam academias, eles escreviam livros, eles criaram escolas, padres que tiveram uma atuação destacada em várias criações deles. Do mesmo jeito que eu também vi padres mediadores, porque o que são mediadores, né? Intelectuais mediadores? É aquele que leva o conhecimento criado por alguém, né? Pensado por alguém, a quem não tem. A exemplo de um professor, a exemplo de um jornalista, a exemplo de um escritor. Então, muitos padres atuaram como mediadores, culturais, inclusive, porque foram jornalistas, foram escritores, foram professores, e também percebi padres engajados, porque defenderam uma série de coisas, desde a própria teologia católica, passando por determinados fenômenos políticos, passando por algumas defesas assistenciais, e por aí vai. Então, eu, a partir do conceito de intelectual, do Sirinelli, eu fui encontrando nos perfis desses padres elementos para entender que esses seminários formaram, né, naquele período, naquele momento e naquelas gerações, que ia de 13 a 33, padres com perfil multifacetado, né, que atuaram e tiveram posições destacadas no cenário hierárquico da igreja, mas também intelectual dela. Feito isso, né, defendi a minha tese e volto uma parte, né? Também as estradas, elas me forjaram muito. Deve ser por isso que eu detesto tanto viajar e gosto tanto de estar nos lugares. Eu não suporto o processo de viagem, sabe? Porque além de eu passar a minha infância toda e a minha adolescência no ônibus indo da capital para o interior, quando eu fui fazer o doutorado, não tinha o doutorado em educação em Sergipe, muito menos em ciências sociais, que não tinha nem mestrado à época. O que eu fiz, qual é o lugar mais próximo que tenha um bom doutorado, né? E aí aproveitei o convite da professora Marta e fui fazer o doutorado no Rio Grande do Norte. E à época só tinha um voo e durava 12 horas, porque eu tinha que sair às 3h50 da manhã de casa, chegava às 4 no aeroporto, saía às 5. Às 5h45 eu ou ia para Salvador ou ia para Recife. Esperava até 2h45 da tarde, ia para Fortaleza para depois voltar para Natal. Essa era uma opção, e muito cara. A outra opção era eu sair de Aracaju meia-noite de um dia e chegar às 5 horas da tarde do outro, né? E foi, assim, entre uma opção e outra que eu fui me fazendo o meu doutorado. Então, eram 17 horas para ir, 17 horas para voltar. Sem contar que eu enjoo no meio do caminho, então eu tomava um Dramin, sabe? Aí os problemas todos que hoje eu tenho, que vão desde aquele circulatório até umas hérniazinhas de disco, são adquiridas nesse momento de formação. Então, quando eu vejo meus alunos de mestrado e doutorando reclamando, eu imagino, eles não sabem da missa a metade, né? Porque hoje as coisas estão muito mais facilitadas, né? Hoje, aí, um ano depois que eu fiz a seleção para o Rio Grande do Norte, abri um doutorado em Sergipe. E assim, só que eu já estava lá, já estava ambientada, então todos os meses eu ia e vinha para Sergipe. Bom, terminado o doutorado, né? Claro que no meio do caminho eu dei aula na faculdade de teologia, quando eu
logo saí da faculdade, depois eu dei aula na Universidade de Tiradentes, pedi demissão, porque fui fazer o doutorado. E quando eu volto, a universidade resolve me contratar. É uma universidade particular, né, a Universidade de Tiradentes, que tem campus aqui em Pernambuco, tem campus em Maceió, tem campus na Bahia e em Sergipe. É uma universidade grande, com cerca de, hoje, acho que tem 37 mil alunos. E quando eu termino meu doutorado, eu volto para ela, e lá me forjo, não enquanto pesquisadora, mas como professora, de fato. Embora eu tivesse tido essas experiências que eu falei na Faculdade de Teologia, na própria Universidade Tiradentes e na Faculdade do Décimo, eu me dedico integralmente, 40 horas por semana de dedicação exclusiva, depois que eu saio do doutorado. E fui contratada para dar aula na educação à distância, para implementar um novo núcleo que estava se estabelecendo lá, de educação à distância, só que dando aula de fundamentos antropológicos sociológicos. Ou seja, eu que saí das ciências sociais, fui para a história, volto para as ciências sociais, e mais, fazendo uma coisa que até me entrevistaram no mês passado sobre isso, né? Sobre um livro que eu fiz, que era juntando 2 campos do conhecimento, 2 ciências, para 20 cursos, e fazendo um livro didático e planejando uma disciplina que comportava isso tudo. Eu disse, olha, a época era o que eu podia fazer, foi para aquilo que eu fui contratada, e assim eu fiz. O livro foi feito, assim, com muita pressa, deu muito certo, sabe? Foi uma coisa muito traumática, mas porque eu perdi pessoas na minha vida fazendo esse livro. Então, eu estava voltando de um enterro e a pessoa me ligando. Assim, foram momentos um pouco traumáticos com relação a isso, mas o livro saiu, teve, eu acho que uns 15 mil tiragens desse livro, que se propunha a ser de antropologia e de sociologia para todos os cursos da universidade, porque eu tinha sido contratado, claro que para baratear os custos, né? Transformar uma disciplina que era universal, ou seja, que era para todos os cursos, sendo dado de maneira online e sendo dado nos cursos presenciais de maneira online e nos cursos EAD, né, na própria modalidade à distância. Bom, passei 9 anos e 8 meses. E graças a esse tipo de trabalho, eu pude compreender e pude realizar alguns outros trabalhos que para mim foram significativos. Assim, ao dar aula na educação à distância, através do satélite, muita coisa foi para mim muito, muito rica, porque a universidade, como ela tem tinha à época essa pretensão de ser a melhor do Nordeste, uma dos melhores do Brasil, pagava-se bem, tinha essa preocupação voltada para as metodologias ativas, então eu fui capacitada para algumas coisas da educação à distância, desde produção de fórum, de objetos virtuais de aprendizagem, de escrever um livro numa linguagem bastante acessível, ou seja, de me fazer entender, e mais do que isso, fazer com que aquilo que era próprio da sociologia e da antropologia fosse transformado numa linguagem mais palatável àquelas pessoas que estavam ali nos primeiros períodos da faculdade. De uma maneira geral, eu posso dizer que foi uma experiência muito rica, muito gratificante e me ensinou muito. Eu não sei se eu ensinei tanto quanto eu aprendi a dar aula na educação à distância. Gostou, Railane? No primeiro, segundo ano, terceiro ano, sim. Depois o negócio vai ficando meio cansativo, né? E a rotina pega, e os problemas são sempre os mesmos, você não necessariamente sabe responder, sabe atender, porque é um novo aluno, é uma nova turma, é uma nova expectativa, então, assim, não é a minha preferida, mas penso que hoje, por conta da experiência, estou trabalhando melhor na pandemia do que alguns colegas meus por conta dessa experiência. E, concomitantemente a isso, o mestrado em educação da Universidade Tiradentes abre, e eu fui fazer parte dele. E aí um universo de aprendizagens
acaba também me tocando, né? Porque eu tive não só que aprender a como fazer o projeto, que não era só de pesquisa, era um projeto que deveria me render também financiamento. Eu lidava agora com alunos de mestrado e depois de doutorado, aprendi o que era uma PCN, né, e a elaborar, a ajudar a trabalhar nele, porque nós tínhamos o mestrado, mas faltava o doutorado. Tanto a equipe foi tão boa e tão produtiva que em 3 anos a gente já tinha o doutorado. Na primeira avaliação da Trienal à época, não era Sucupira, já tivemos um doutorado, e um doutorado com média 5, muito pouco tempo depois. Então, era uma equipe de 11 pessoas, vezes 10, alguns saindo, mas que se comprometeu, assim, muito significativamente para que aquele projeto desse certo, e deu. A gente, com 4 anos, a nossa nota era maior do que a da Universidade Federal de Sergipe, por conta desse núcleo pequeno, desse corpo pequeno de professores, mas muito comprometidos com tudo que estava sendo feito. E aí não era só, como eu disse, fazer um projeto. Eu precisava fazer um projeto que fosse atrativo para os candidatos, porque era uma universidade paga, é uma universidade paga. Eu tinha que fazer projetos que fossem financiados, porque isso contava ponto para a minha universidade. Então, os universais e o de ciências humanas eram disputados por todos nós. Tive a grata felicidade de ter alguns projetos aprovados. Era projetos também de iniciação científica, de mestrado, a gente concorria para bolsas para os alunos de iniciação científica, de mestrado e de doutorado, e também projeto de mobilidade acadêmica. Esses projetos me renderam muitas coisas, não só em termos de construção de conhecimento e de orientandos que aos meus projetos se alocavam, né? Meu primeiro projeto foi sobre os modos de educar dos professores mais antigos do Estado. Então, eu envolvi alunos de iniciação científica, mestrado e depois de doutorado, para escutar, através da metodologia da história oral, o que é que esses professores mais antigos falavam sobre essas suas práticas, porque, para todos os efeitos, a história oficial nos conta o que as reformas escolares dizem, o que os decretos dizem, o que as leis dizem, né? Mas não necessariamente o que de fato foi vivido. E a gente aprende nos manuais de história oral para que serve, né, essa metodologia tão cara, né? Não só para a produção de fontes, mas também para buscar entender outro tipo de narrativa que não essa que está aí sendo ditada ou sendo induzida pelas leis e pelas reformas educacionais, né? Porque, para todos os efeitos, Sergipe era perfeito. Só que, ao escutar os professores, assim, foram descobertas muito, muito, muito instigantes, sabe? Professores que não sabiam ler, mas ensinavam a ler. Professores que tinham até a 2ª série, ensinavam até a 4ª série. Professoras que não fizeram o concurso, mas eram concursadas, para todos os efeitos. Aí vocês podem me perguntar, como é que uma pessoa que não sabe ler ensina alguém a ler? Decora. E de tanto decora a cartilha, decora o ABC, né? E aí passa para os alunos. Os alunos prendem, muda de turma e assim a coisa vai andando. Então, eu descobri muita coisa. E aí, a partir desse trabalho, né, e dos meus orientandos, também apresentando os resultados nos congressos, a gente vai percebendo outras redes, né? Eu encontro com o grupo da Rosa Fátima, que estudava professores, Rosa Fátima de Souza Chaloba, que hoje é presidente da Sociedade Brasileira de História da Educação, mas que antes disso é uma historiadora de mão cheia e que tem um trabalho sobre a formação de professores rurais no Brasil, né? Se ao participar de uma banca, de um ex-orientando meu, aí as redes começam a se estabelecer. Do mesmo jeito que foi quando eu estava fazendo o meu segundo projeto, foi sobre intelectuais de educação. Eu estudava a figura do Tobias, qual era o projeto de educação do Tobias Barreto de Menezes, porque, à época, eu assumi a direção do Instituto Tobias Barreto de Educação e Cultura, e aí resolvi fazer um projeto de pós-doutoramento sobre ele, né? Vou para Lisboa, mas continuo sendo diretora, e a partir desse projeto também me filio ao grupo do Luciano, que à época estava com um projeto sobre
sobre educação e os projetos de Brasil a partir dos intelectuais. Então, e assim a gente vai se relacionando, criando os nossos microcosmos, criando os nossos microclimas e as nossas redes de relacionamentos, né? Do mesmo jeito, hoje o meu projeto está voltado para a formação de mulheres no Brasil, no século XIX e XX. Também estou envolvida com um outro grupo sobre história da educação das mulheres. Então, a vida vai nos dando, abrindo algumas portas, algumas janelas, e a gente vai, né, na medida do possível, encarando todas as nossas propostas ou escolhendo aquelas que melhor nos apetece, aquela que melhor nos convém, né? E assim eu fui me forjando. Hoje, tenho, como eu disse, esse projeto sobre educação das mulheres no século XIX e XX, uma perspectiva que eu venho buscando e que eu venho entendendo, né? Uma perspectiva de uma história vista de baixo, mais do que uma história oficial, narrada a partir de documentos oficiais, documentos escritos. Eu tento entender agora a história, e a história da educação em especial, a partir dessas sujeitos ou sujeitas históricas, né, que mais do que uma educação escolar institucionalizada, tem me revelado outras formas de formação ou de autoformação, e que, de certa forma, eu entendo que eu e aqueles que estão aquelas e aqueles que estão nesse projeto comigo, escrevendo algumas páginas dessa história tão complexa que é a história da educação. Vocês podem me perguntar, começa com uma história sobre uma instituição escolar, né? Dentro dessa instituição escolar ou dessas instituições escolares, você vê intelectuais, né? Dentro desses intelectuais, em um determinado momento, escolhe um intelectual. E hoje se vê atrelada a esse outro projeto que é sobre formação de mulheres. Mas uma coisa foi levando a outra. Não foram coisas desconexas, né? Eu, por exemplo, agora nesse projeto meu atual, que se encerra agora em dezembro, eu não sei onde eu vou encontrar tempo para fazer o relatório final, eu me deparei com duas figuras muito instigantes. Quando eu estava estudando Tobias Barreto de Menezes, ele era um homem do século XIX, como eu disse, mulato, briguento, encrenqueiro, e muito, muito, muito apaixonante. Tem várias histórias dele também que poderia aqui contar, porque é uma figura, sabe? Aquela figura que não passa despercebido em nenhum lugar, que passa o que fala ou quando escreve. E ele fez uma defesa aqui em Recife. Ele morava em Escada, mas foi deputado em 1878 e 1879. Ele foi deputado provincial aqui. E ele fez uma defesa para que 2 mulheres estudassem medicina, conseguissem bolsa na faculdade de medicina, ou na Suíça ou nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil não era permitido, apenas em 1879 que foi permitido. Então, ou ele conseguia bolsa ou elas não podiam estudar aqui no Brasil. Só na Reforma Leôncio de Carvalho que foi permitido. E aí, uma delas era Josefa Agueda e a outra era Maria Amélia Cavalcante de Albuquerque. E eu disse, qual terá sido o destino dessas mulheres, né? O que foi que elas fizeram numa época totalmente no Nordeste do Brasil, uma sociedade eminentemente patriarcal? Por que ele faz essa defesa? O que essas mulheres tinham? O que elas não tinham? O que elas conseguiram? O que elas fizeram para que... E aí foi imbuída também dessa linha de pensamento e desse raciocínio, dessa curiosidade, que eu monto esse projeto para estudar esse tipo de mulher, que de alguma forma pode revelar mais elementos sobre a nossa história da educação. Então, é por isso que hoje me dedico a essas histórias
dessas mulheres que muito podem nos oferecer em termos de conhecimento, e vai ao encontro do que a Michelle Perrault, que é uma historiadora francesa, autora da História das Mulheres, e da minha História das Mulheres, que parte do seguinte pressuposto: a gente precisa agora revelar essas mulheres ativas, né? E um pouco de encontro a essas mulheres passivas, que a história tanto revela. É mulher passiva, é mulher submissa, é mulher recatada e do lar, é aquela mulher que pouco fez e que muito se deixou influenciar pelos padrões masculinos, né? E todas as vezes que eu estudo, ou que eu, junto com uma orientanda ou um orientando meu, se depara com determinados elementos dessa história das mulheres, eu vejo o quão injusta tem sido a história por não revelar essas mulheres. Agora mesmo, a meio-dia, eu terminei de orientar uma iniciação científica no relatório final. Ela está estudando, né, estudou a história, a trajetória formativa de 2 mulheres, autoras do livro de leitura para adultos, que é o livro, uma cartilha que ensinava a ler aqui na década de 60, antes mesmo do método Paulo Freire. E essa cartilha foi a primeira, elogiada pelo Anísio Teixeira, é uma cartilha que tem expressões muito significativas e que, de certa forma, é o germenzinho da tal das palavras geradoras, né? Uma é Norma Coelho e a outra é Josina Godoy. Josina Godoy ainda está viva, foi entrevistada inclusive por uma doutoranda minha que está aqui, a Alessandra, e que revela elementos assim, que a gente nunca iria saber, porque, para todos os efeitos, quando fala MCP, é Paulo Freire. Quando se fala educação de jovens e adultos no Nordeste, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, é Paulo Freire. Todos os méritos e mais méritos e mais méritos por Paulo Freire. Mas ele não esteve sozinho. Essas muitas mulheres o assessoraram. E, embora ele tenha sido contra essa determinada cartilha, porque a cartilha não estava no universo do seu esquema de ensino-aprendizagem, né? Alguns chamam método, outros chamam pedagogia freiriana. O fato é que elas fizeram essa cartilha e as suas histórias não são tão reveladas quanto a de outros personagens masculinos. Então, hoje tenho me dedicado a esse tipo de personagem, porque acredito piamente que a gente não pode fazer uma história, e uma história da educação em particular, sem que esses sujeitos tenham as suas páginas reveladas. Não sei se eu passei do tempo, Alessandro, mas eu pensei em falar 40, 50 minutos, mas estou aqui se vocês tiverem algum tipo de demanda. Eu não me fiz entender em algum momento. Não passou do tempo, a gente gostaria até de te ouvir mais, assim, as histórias são muito boas. Tem um entrelaçamento, acho muito claro. Eu anotei muitas coisas aqui, né? Assim, achei fantástico as tuas idas e vindas, né? Pela tua memória, né? As anamneses que tu faz e faz de uma maneira muito, muito bacana. Eu fiz algumas anotações e vou me atrever não é te perguntar, na verdade, mas te provocar mais um pouco, e abro o microfone para alguém depois, se tiver um interesse de fazer, que faça o mesmo. Eu acho que, assim, a primeira coisa que fica claro na tua fala é que a carreira docente te escolhe, né? Porque tu é bacharel, e de uma hora para outra, tu surge como educadora, de uma área completamente distinta da tua, e tu vai te descobrindo nesses fazeres pedagógicos, né? E aí, como a proposta do nosso evento era olhar para os pesquisadores da história da educação, e os convites são propositais, né? Eu penso que, assim, e o legal é que tu não foi forjada, vamos usar essa palavra da forja, né? Como os historiadores, na graduação, né? Tu vai ser pesquisadora quando tu te encontra, né, com o Centro de Memória Latino-Americano, eu acho. Que é quando tu falasse, né? Foi muito forte a tua fala. Eu olhei aquilo tudo e queria saber quem fez aquilo tudo. E por que fez e para que fez. Então, ali eu acho que é importante essas questões, porque
Muitos dos nossos alunos que estão aqui, né, os colegas que nos acompanham nessa tarde, ou são alunos de iniciação científica do grupo de pesquisa, ou são doutorandos, ou são mestrandos. E o mais legal desse espaço que a gente tem aqui é que não é um espaço somente para historiadores. Aqui nós temos meninas da Línguas Adicionais, que é um curso que a gente tem aqui no Unipampa, pessoas da pedagogia, das ciências da natureza, da biblioteconomia, da psicologia, da história. Então, é um grupo extremamente interdisciplinar. E essas histórias são muito legais, assim, da gente pensar. E aí eu anotei algumas coisas que são importantes, né? Tu traz na tua caminhada esse tornar-se pesquisador através das tuas pesquisas. Em determinado momento tu falou assim, não fui eu que escolhi a igreja, né? Foi a igreja que me escolheu. E aí eu vou fazer um trocadilho aqui, né? Na verdade, a história da educação acabou te escolhendo também, né? Porque tu não, quando tu fala lá das ciências sociais, não fica não aparece na tua fala nenhum compromisso e muito menos um desejo de adentrar nesse campo de saber que tu tinha, não é nem aversão, né? Total desconhecimento por conta da tua formação. Eu achei fantástico isso, né? Agora, essa tua trajetória do doutorado, enfim, e agora o teu olhar para a questão da história das mulheres, ou para a história da educação das mulheres. E aí tu estava falando e eu me lembrei de duas especificamente, uma do Rio Grande do Norte, que é a Anísia Floresta, que tem um papel fundamental, que é estudada, né, pela história da educação, e que penso que é pouco estudada ainda, né, pela história da educação, apesar de já ter várias teses de doutorado, tem museu, dissertações, e tem uma orientanda minha, que não está conosco hoje, né, que é a Juliana, que ela ganhou o bebê faz pouco tempo, ela estuda a revista do ensino na perspectiva de olhar o feminino, a mulher, né, a formação de professores. E aqui na cidade de Bagé tem um jornal chamado Escrínio, que foi um jornal escrito por uma professora no século XIX, né, a professora Andradina de Oliveira, que ela escreve, né, tal como o Rio Grande do Norte, Sergipe e outros estados, o final do Império e o início da República ainda é hoje, né, mas muito mais naquele período, um espaço muito masculino, ou masculinizado o espaço da imprensa. E ela escreve no jornal, ela cria um jornal chamado Escrínio para falar vamos dizer, dos desejos e das vontades da mulher. E eu fiquei assim, me lembrei na hora, assim, da tua fala, que ela, inclusive, a me orientando, né, a Juliana, fez um texto para participar da Amped Sul com esse jornal e com a história dessa mulher, né? Eu penso ainda que tem muita coisa para se escrever sobre a história das mulheres. Mas eu queria tocar numa questão que eu acho que é fundamental, né, para quem nos ouve. E aí perguntar para a pesquisadora Railane mesmo. Qual é a importância hoje dos estudos de história da educação para a pesquisa ou para o pesquisador? Ou melhor, qual a importância dos estudos em história da educação para a formação dos pesquisadores? Por que eu te pergunto isso? Porque tem uma moça, uma menina, né, das ciências sociais que adentrou nesse campo da história da educação. Diferente de mim, que sou historiador por ofício, a história da educação está muito próximo, esses exemplos que estão distintos, né, porque, assim, dos meus orientandos hoje de mestrado, que são 6, eu não tenho nenhum da história. Né? E o processo que eu faço de convencimento é fazer história da educação é bacana, né? Vai deixar vocês mais bonito, mais inteligente, todo, né? Mas, né, aquele mantra assim, santo de casa não faz milagre. Mas uma menina, uma pessoa das ciências sociais, pesquisadora da área, como é que enxerga as pesquisas de história da educação? Acho que essa é a grande pergunta que fica, né, para a nossa conversa de hoje à tarde. Alessandro, eu tenho alguns elementos aqui para trazer para essa sua pergunta, né, para essa sua provocação. Mas antes eu queria fazer uma ressalva. Eu acho que eu tenho mais tempo na história da educação do que tive na sociologia solo, sabe? Porque, embora eu tenha, por 10 anos, eu acho, eu tenha feito concomitantemente ciências, sociologia, ciências sociais
e História da Educação, mas eu me realizo e me identifico muito mais com a História da Educação do que com as ciências sociais hoje. Embora em algum momento isso me chame a atenção. O que é que eu fiz, né? Eu gosto muito do movimento da Escola dos Análises, porque permitiu essa não fronteira entre as humanidades, de uma maneira geral, né? Eu me valho muito, e quem é da História da Educação também se vale muito de sociólogos, né? O Pierre Bourdieu sempre é chamado, o Foucault sempre é chamado, de certa forma, os conceitos deles são utilizados na História da Educação, o Elias também, o Certeau, dentre outros aqui que eu poderia elencar. Então, eu acho que eu me lembrei agora, quando eu fazia mestrado, aí eu fiz a cadeira, aqui chama cadeira, mas é a disciplina de História da Educação e Sociologia da Educação. E a minha professora de Sociologia da Educação chegou para mim e disse, mas isso é um trabalho de História da Educação. E o de História da Educação, Jorge Carvalho, Vilma Porto, Jorge Carvalho. Jorge disse assim, mas isso aqui é Sociologia da Educação. Eu digo, eita, que agora deu um nó. Sabe? Porque, para mim, as fronteiras, naquele momento, ainda estavam meio que nebulosas, mas que, em determinado momento, eu estava confundindo entre uma coisa e outra. Depois desse freio de arrumação, eu pude perceber que no meu estudo eu me valia de sociólogos, porque a minha operação historiográfica é a partir de noções, conceitos e categorias, às vezes. Eu não faço uma história narrativa cronológica, factual, beirando o positivismo, ou mesmo marxista. Não, a história que eu busco desvelar é uma história mais problema do que uma história factual e cronológica. E eu acho que as ciências sociais, e sobretudo as disciplinas de métodos e técnicas de pesquisas me ajudam muito a estar nesse lugar que hoje é o da História da Educação, né? Você me pergunta, qual é a importância da História da Educação para isso aí é o que a gente fala, né, no curso nas licenciaturas. Hoje eu dou aula para licenciatura, porque durante muito tempo eu dava aula para o direito, né? Eu dava aula de sociologia jurídica ou sociologia geral para o curso de direito. Então, hoje eu me satisfaço e me realizo, porque eu dou aula para as licenciaturas, mais especificamente para o curso de pedagogia. E aí, o que é que você fala para um aluno de pedagogia, porque a minha cadeira é no 7º período, por que é que eles têm que estudar História da Educação se não serve para nada, né? Porque a ideia é essa, História da Educação não serve para nada, né? É a coisa que já passou, eu tenho que aprender, falas dele, né? Sobre educação e diversidade, eu tenho que aprender Libras, eu tenho que aprender educação e inclusão, eu tenho que aprender didática disso, didática daquilo, aquilo outro. Qual é o meu repertório de convencimento, né? Primeiro, a gente não ama o que não conhece. E é muito difícil você se entregar, é muito difícil você contribuir de maneira sistemática e significativa com um campo do qual você não conhece. É muito difícil você experimentar esse campo só com o que lhe vem sendo ofertado, sem você poder escolher. E a gente só escolhe quando conhece. É muito difícil também você criticar aquilo que não conhece. É muito difícil também você contribuir com aquilo que você não conhece. E é nessa pegada que eu exploro a disciplina de História da Educação. Não dá para entender hoje o que é educação, esses problemas que hoje acomete o nosso campo de atuação, porque a gente pode ser da sociologia da educação, da história da educação, da psicologia da educação, da didática, mas a gente está na educação. Hoje eu trabalho com formação de professores, e quiçá formação de professores e pesquisadores.
E não dá, sob o meu ponto de vista, para desconhecer esse campo. Fica até vergonhoso, né? Como é que a gente não sabe determinadas coisas? Me veio agora à mente esse monte de político que a gente tem aí, criando as nossas leis e dando pitaco no nosso... Eu disse que quando eu for presidente da República, todas as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas e o Congresso Nacional vai ter historiador como consultor. Não dá, parece que todas as vezes se reinventa a roda, se reinventa a pólvora, sabe, desprezando determinadas experiências que já aconteceram, algumas deram certo, outros não deram, mas fazem um apagamento, aliás, nem um apagamento se faz, né? Não, há uma desconsideração sobre a história e mais do que pela história, sobre os processos que essa história nos revela, que faz com que a gente não avance, que a gente não se dê conta de determinadas coisas. Quando me falam em determinados métodos, quando me falam em determinadas modalidades, eu digo, não é possível que há um desconhecimento de onde isso vai levar. Então, eu tenho na história esse tipo de convencimento, sabe? A gente precisa conhecer o campo em que a gente estuda, em que a gente atua ou que vai atuar. Do ponto de vista da pesquisa, especificamente, para mim é muito significativo hoje, né? Tem até acho que a Graciele está aí. Graciele hoje estuda mulheres artistas que sofreram no regime civil militar, de 64 a 78, se não me engano, é o período dela de 80, ou é 85. O que a Graciele passou, né, na seleção do doutorado? Porque ela tem uma proposta muito significativa, qual seja, eu quero estudar a história dessas mulheres porque eu quero contribuir para uma educação para o nunca mais. Então, ela vai, espero eu, não é, Graciele? Construir um tipo de conhecimento e se valer, de 64 a 85, se valer de determinadas fontes para construir um conhecimento, para que esse conhecimento vá até as escolas e a gente não tenha mais determinados cenários políticos que tanto nos amedrontam e que tanto nos cesseiam nos nossos direitos, sabe, de mulher, de cidadã e de tantas outras coisas. Eu também. Uma outra doutoranda minha que está aqui, que é a Alessandra, está estudando essas mulheres que compuseram, os movimentos de educação e cultura popular no Nordeste. Essas mulheres não estão sendo registradas na história, então a gente sempre acredita ao homem não só todos os louros, mas também todos os elementos que fazem a mulher estar sempre em último plano, não digo nem segundo nem terceiro, né? Mas em último plano. Por que isso acontece? Será que se a gente construir esse tipo de conhecimento ou revelar esses fenômenos históricos protagonizados por mulheres, a gente não consegue, de certa forma, contribuir com elementos para se pensar os direitos humanos, a tal da meta 5 dos objetivos de desenvolvimento sustentável com relação à igualdade de gênero? Então, é na história que a gente busca esses elementos, é na história que a gente consegue ter esse tipo de perceber esses tipos, no plural, de experiência e de sujeitos que nos compõem, que nos antecederam e que deram as condições para que hoje a gente tenha determinados direitos e determinadas obrigações também. Não sei se me fiz entender, muito menos se te respondi, Alessandra. Não. Acho que sim. Respondeu sim, Helena. O que a gente fica se perguntando, né, é que tentar, de alguma forma, fazer com que os nossos trabalhos e a nossa ação, né, seja ela como pesquisador ou como estudante, tenha um compromisso social, né, muito grande. A gente carece disso mais do que nunca nos tempos que a gente vive hoje. E eu acho que o papel, como falou, né, do historiador é fundamental, né? E aí romper com aquela coisa de que historiador é só aquele historiador, né, que tem o título de historiador, né, ou que formado em história.
Mas o historiador é todo aquele que usa um método científico na construção das suas narrativas, seja elas quais foram, né, ou quais sejam. Né? Eu penso que seja isso. Eu teria muito mais outras perguntas, né? Mas eu vou deixar, se alguém tiver algum questionamento para fazer para a Railane, né? A Railane já chamou as suas orientandas aqui, né? Já deu aquele pitaco para dizer, vocês vão fazer isso. Elas estão proibidas de me perguntar. Estou brincando, viu, menino? Eu só queria te perguntar mais uma questão que tu falaste na tua fala, e que eu não tenho conhecimento tão muito amplo, né? Que é a questão das posografias, né, que tu falaste. E aí, qual é o papel destes estudos, né, de posografia para a história da educação, né? Tu falaste que tu chegou, de alguma forma, né, tu cercou isso, enfim, tu fez alguma coisa na tua tese de doutorado, mas eu fiquei, a partir da tua fala, seria que hoje, para talvez fazer um estudo, né, dessa amplitude, como é que a gente escolhe esses intelectuais para fazer um estudo posográfico, vamos pensar? Né? Mais por uma questão de metodologia, já que tu, de alguma forma, transita nessa área, e que para mim ainda, e eu vejo que agora é uma coisa que está surgindo bastante, principalmente no Nordeste, que são os estudos de posografia. Tem menino aqui do Rio Grande do Sul, que é... Pioneiro. Não, é verdade, é verdade. Ele é Eduardo Haas, se eu não me engano. Ele é do Rio. Isso. O Flávio Haas. Não, mas tem um menino aqui do Rio Grande do Sul, que é substituto aí, na Federal do Rio Grande do Norte, se eu não me engano. E ele está fazendo estudo prosopografia. Isso. E ele vai fazer uma palestra, inclusive, essa semana sobre isso. E, casualmente, tu falou sobre isso hoje, eu fiquei me questionando. É importante, então, né? E aí nós, historiadores da educação, de alguma forma, temos que estar apropriados sobre isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, para que eu aprenda um pouco contigo e para que os nossos colegas também. Ok. Então, a Alessandra, que está aqui, também está fazendo, por incentivo meu, tomara que ela encabece mesmo, ela está fazendo... E aí, a partir do exemplo dela, eu até vou te responder, assim, um pouco, de maneira mais sistemática, como é que acontece, como é que pode ser feita essa prosopografia, né? Primeira coisa, você estabelece um problema de pesquisa. No caso da Alessandra, ela quer saber que perfil de mulheres estiver, eu acho, viu, Alessandra? Se eu estiver errado, você me corrige aí. Que perfil de mulheres compunha esses movimentos de educação e cultura popular. A partir disso, se estabelece... Não sei se eu continuo ou não continuo. Sim, por favor. Não sei, aliás, se estabelece um primeiro critério, né? Quem é que vai fazer parte desse universo? No caso de Alessandra, assim como foi o meu, mulheres que estiveram envolvidas nos movimentos de educação e cultura popular num X período de tempo. No caso dela, de 60 a 70, a década de 60 e 70, se não me engano. Então, parte-se para a recolha desse universo. Quem foram as mulheres? Então, vai lá para o Movimento Cultura Popular do Recife, quais foram as mulheres? Vai para o Movimento de Educação e Base, quais foram Eclesial de Base, vê quais são essas mulheres, e qualquer outro movimento de educação e cultura popular. Dessas mulheres, todas irão participar, aí os critérios são muito próprios, né? No meu caso, por exemplo, estudei formação de padres, eram todos os padres que tinham sido formados entre 1913, quando abriu 1894, desculpe, quando abriu o primeiro seminário, e 1933, quando fechou a turma do segundo seminário. Porque o segundo foi fundado em 1913. Então, as primeiras turmas de padres de um e do outro seminário eu elegi como meu objeto de estudo. Esse era o meu critério. Segundo critério, eram todos padres. Primeiro era que eram todos padres, né? No caso de Alessandra, são todas mulheres.
Segundo, estavam naquele marco temporal estabelecido. No meu caso, as primeiras turmas do seminário. No caso de Alessandra, enquanto durou os movimentos. Porque o movimento de cultura popular, por exemplo, que é esse que o Paulo Freire, de onde sai o Paulo Freire, durou de 60 a 64. O de base, esse dura bem mais. O MEB, né? O Movimento Eclesial de Base. Depois, o que é que eu faço? O que é que eu queria saber no caso dos padres? Eu queria saber qual era o perfil intelectual desses padres. Para eu saber o perfil intelectual desses padres, quais eram as perguntas que eu deveria fazer para a trajetória de vida deles? Primeiro, que me veio à mente, eu queria saber quando é que eles nasceram e quando é que eles morreram, né? Segundo, qual era a origem deles? Eu queria saber se as famílias, de certa forma, contribuíram ou não, se eram determinantes ou não. Então, eu queria saber da origem deles, o que é que faziam os pais deles? Se eram intelectuais, se eram escritores, se eram fazendeiros, se eram agricultores, se eram donos de casa. Então, eu queria saber a origem, porque assim, uma vez sabendo a origem, ficaria mais fácil de eu fazer esse perfil, né, de onde saiu e para onde foi. Terceiro critério, eu precisava saber quanto tempo ele levou para se formar. Porque uns duravam 10 anos, outros duravam 15, outros duraram 20 anos. Porque aí eu ia saber também, de certa forma, quanto tempo se leva para formar um padre. Né? Outro critério, se eles escreveram alguma coisa, seja um romance, seja um livro, seja uma homilia, foi outro critério. Outro critério que eu também estabeleci para o meu trabalho especificamente, eu queria saber se eles assumiram algum posto dentro da hierarquia da igreja. E também outro critério foi fora da hierarquia da igreja. Uns foram vereadores, um outro chegou a ser prefeito, o outro foi diretor de um colégio leigo, sabe? Outro critério, se eles criaram alguma coisa. E aí alguns criaram academia literária, outros foram membros do corpo que criou Instituto Histórico e Geográfico de alguns estados, outros academia de letras, sabe? E aí um outro critério, o que é que eles escreveram? Acho que esse eu já falei, né? E assim eu ia entendendo um outro critério, se eles tiveram uma outra formação para além da teológico-filosófica. Alguns fizeram pedagogia, outros fizeram direito. Então, esses critérios que eu estabeleci para ver na vida desses padres, claro que quando as biografias estão feitas, gente, é ótimo, né? Tá tudo ali. Alguém fez um verbete no dicionário, alguém fez isso. Na época, a internet não era como é hoje. Então, eu fui para os seminários, estudei em livro de atas, foi a minha principal fonte. Eu ficava vendo, olha, o padre saiu daqui, foi provisionado, foi para tal paróquia, foi para tal paróquia. Eu precisava saber de onde eles tinham saído e para onde eles foram. Isso hoje é livro, está por aqui em algum lugar. Tanto a minha dissertação quanto a minha tese hoje são livros. A formação de padres no Nordeste do Brasil é a tese. Então, e a partir desse estudo prosopográfico, a partir de fontes, assim, do universo de 200 e tantos padres, eu acho que 30 devia ter alguma nota biográfica, sabe? Ou em dicionário biobibliográfico, ou no próprio livro de tombo da diocese, porque em alguns momentos, quando é aniversário, quando o padre morre, quando o padre sai da diocese e vai para uma outra, então sempre tem um textinho meio apologético, mas que dá a ver os elementos biográficos desses padres, né? Também os livros de provisões eu me vali para compor esse estudo, né? Então são tabelas. Eu não sabia. Hoje a gente tem vários softwares que ajudam a gente a trabalhar. Na época não tive, e se tinha não passou pelo no meu campo visual, então eu fiz tudo muito artesanalmente, o que foi bom.
porque eu tratava cada parte, fui sendo mais íntima de cada parte. Mas confesso que não é uma tarefa fácil, sobretudo porque quando eu fui para Paraíba pesquisar lá, passei dias, fotografei 748 entrevistas. Voltei para Sergipe, quando cheguei lá, aí fui no arquivo do judiciário, porque uma amiga minha trabalhava lá, porque o computador era ótimo, só que o pendrive que eu coloquei tudo não tinha aquele dispositivo de segurança que hoje a gente tem, né? Que hoje se a gente tira o pendrive, ele salva. Naquela época, não. Então, tudo que eu tinha feito de uma semana de pesquisa foi por água abaixo, porque apagou tudo. Uau. E aí tive que voltar para Paraíba, ou seja, mais custo. Eu fiquei num hotel, era passagem. Ah, Maria, como eu sofri nesse tempo. Mas o fato é que deu certo. Eu estava vendo na tua fala, então, quem trabalha com esse conceito, trabalha com o conceito de hábitos do Bourdieu, ou não chega a trabalhar? Trabalhei mais na minha dissertação com hábitos do que na minha tese de doutoramento. E junto a ele, com o poder disciplinado Foucault. Para mim, caía com uma luva, sabe? Para entender. Tem uma passagem de um livro do José Américo de Almeida, aquele da Bagaceira, que entra na literatura brasileira, ele é da Paraíba. E ele tem um livro de memória que eu me lembro perfeitamente a imagem que ele faz. É a seguinte, ele diz que certa feita estava na biblioteca do seminário, o Sagrado Coração de Jesus, esse que é da Paraíba, e ele estava lendo. E, num determinado momento, ele estava sozinho na sala, e ele foi, sabe, fazendo o que todo mundo faz, derriando assim na cadeira para ficar mais à vontade quando a história está interessante. Aí ele, de um determinado momento, ele veio, aí não tinha ninguém olhando para ele. E ele disse, mas tinha um olhar que era invisível, mas que eu sentia dentro do seminário. E aí ele, sabe, imediatamente, aqui estava com uma postura que não era correta, ele se viu. E é um pouco o que ocorria dentro dos seminários. Essa ideia do panóptico do Foucault, sim, de que o poder disciplinar é tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo quando ele não está, ele já está dentro da gente, sabe? Então, para mim, foi um conceito que me fez entender o que ocorria dentro dos seminários. Claro que esse poder disciplinar e essa necessidade de disciplina, de regras tão herméticas, elas ocorrem justamente porque, num ambiente como aquele, o inverso é que seria o natural. E por isso era necessário essa coisa essas regras tão fortes, né? Claro, tive acesso a vários documentos. Antes a igreja deixava tudo registrado, hoje não mais. Mas eu não precisei me valer de determinadas coisas que não tinham a ver com os meus objetivos, porque uma coisa também é certa, né? Quando a gente tem objetivos muito bem delimitados, a gente não se deixa fugir, dispersar e se deixa encantar por outras coisas, né? Claro que eu encontrei coisas muito mais interessantes do que aquilo que eu queria saber, né? Mas, além de fechar as portas da igreja, iria garantir uma vaga no inferno, e não era o meu caso. Tudo bem. Nós temos o Márcio, que levantou a mão, não sei se ele continua ainda com o questionamento, enfim. Márcio, por gentileza. Tá tranquilo, Bica. E Railândia, eu fui contemplado no contexto da resposta, tá tranquilo. Grata. Muito obrigado. Obrigada. Então, Railândia... Eu não sei se eu te respondi, Alessandro. Sim. E assim, ó, eu peguei o convite do Eduardo Raz, ele está na Federal do Rio Grande do Norte, e a palestra dele é Posografia e História da Educação. História da Educação, aproximações conceituais e percursos de pesquisa. Vai ser o dia 8/10 agora, às 17 horas. Alessandra, já ficou, o convite está sendo feito para a Alessandra. Eu vou passar o link depois para ti, e aí tu passa para ela, pode ser? Tá ótimo, muito obrigada. Railane, assim, ó, eu agradeço imensamente a tua participação, assim, acho que aprendi bastante. Temos muito ainda que estreitar os nossos laços, né? Eu estava vendo aqui, tu falou em distância, que tu levava 17 horas, né?
Daqui de Bagé, onde eu estou, até onde tu está, são mais de 3.000 quilômetros, quase 4. Então, se a gente fosse contar quantas horas dá, ia dar um bom percurso, né? Mas, graças à tecnologia, a gente pôde estar próximo, estar junto nessa tarde. Eu agradeço imensamente em nome dos meus alunos. Nós colocamos ali a lista de presença, tá? Vocês entrem ali, assinem. Também colocamos o link do nosso canal do YouTube. Na semana que vem já vai estar a tua fala lá disponível para as pessoas olharem, que não puderem ver. Eu te agradeço imensamente, assim, pela disponibilidade, que eu sei que por a gente estar online, está tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, né? Não é uma coisa de cada vez. Então, a gente também, quando se propõe a fazer uma fala, se propõe de maneira espiritual também, né? Eu sei que tu fez esse teu esforço, eu agradeço imensamente pela tua participação conosco. Acho que todo mundo tenho certeza que todo mundo gostou bastante. E eu gostaria de fazer uma foto, que a gente sempre faz, para guardar nos nossos baús de memórias. Eu já fui quando estudante, Alessandro. Quando estudante, eu fui teve um SBPC em Porto Alegre. Eu saí de Sergipe, eu e mais vários estudantes de ônibus. Meu Deus. Foram uma viagem 38 horas para... Inesquecível, porque o corpo não esquece. Exatamente. Muito bem, vou pedir para o pessoal abrir as câmeras aí, quem puder, para a gente tirar uma foto antes de encerrar. Muito bem. E o legal é que, assim... Esse está aqui também. Elas vieram, né? Ai delas que não viessem, né, Railane? Então, tá. Vamos tirar uma foto, então, no 1, no 2 e no 3. Feito. Gente, obrigado de coração. Railane, mais uma vez, muito obrigado. Tuas palavras finais, querido. Eu que agradeço, espero que não tenha cansado muito vocês com a minha trajetória. Não cheguei à parte que eu estou na Universidade Federal de Pernambuco, agora que eu estou me lembrando. Mais uma vez estando aqui em Recife e na UFPE, estou às ordens de vocês para qualquer... servindo como guia turístico. Não conheço muita coisa aqui, não. Aliás, eu não conheço coisa em vários lugares, porque todas as aulas de coordenação geográfica, de geografia do Brasil, eu perdi. Mas naquilo que eu puder ajudar, estou aqui hoje, moro em Recife e às ordens. Alessandro, muito, muito obrigado pelo convite. E qualquer coisa, estou às ordens, esperando pelo resumo geral do nosso dossiê. Só para não esquecer da cobrança. Tá bom, gente. Muito obrigado. Um beijo em todos. Um abraço virtual muito apertado, muito carinhoso para todos vocês. Uma boa tarde e a gente se encontra no próximo encontro. Tá bom? Um grande abraço. Vamos parar a nossa gravação. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.